Paz do Senhor, amada Igreja de Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Ruth. Congrego na Igreja da Brasil para Cristo, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás, pastoreada pela nossa amada pastora Socorro. Mais um dia aqui na presença do Senhor, quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, estender também minha gratidão à pastora presidente, Eloide Ramos, e ao seu filho, que é o vice, pastor Gedeon Dias Ramos, por essa oportunidade, pela confiança de participar desse projeto. Quero louvar a Deus pela vida deles, pela vida da minha pastora, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Vamos dar continuidade ao livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 21. Ontem nós começamos o capítulo 22, falamos do versículo 1 até o versículo 5, onde relata o momento em que Davi, ele está na caverna, e ali ele faz uma oração, que é o Salmo 124, ali ele clama o socorro do Senhor, e o Senhor atende e envia ao seu encontro a sua família, envia aqueles homens totalmente improváveis para estar com ele, formando um exército. E Davi está lá, enquanto ele está se preparando, se organizando com aqueles homens, levando a sua família a um lugar de proteção. A gente vai ver agora na continuação do capítulo 22, a partir do versículo 6 até o versículo 8 hoje. Nós estaremos falando um pouco desses versículos. A gente vê enquanto Davi está em um lugar, Saul está em outro. E vamos fazer a leitura do capítulo 22 de 1 Samuel, do versículo 6 até o 8, que diz assim: E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terra e vinha, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhas conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mu participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar cilada, como se vê neste dia. Então Saul, ele está debaixo de uma árvore, em Gibeá, em Ramá, e ali ele está sentado com a sua lança, A gente vê que Saul sempre está com a lança na mão, e enquanto ele está ali sentado com os seus servos, ele fala, para os benjamitas atentar o que ele vai falar. E é interessante o que Saul ele fala neste momento. Ele começa a trazer uma acusação aos seus servos, Ele começa a querer intimidar os seus servos, a dizer assim: por acaso vocês vão receber vinhas, vocês vão receber terras, poder, vocês vão virar chefes de milhares, de centenas, para que vós tenhas conspirado contra mim? Então agora não é somente Davi que está conspirando, mas o seu próprio povo, os benjamitas, os seus servos também estão nessa conspiração. Olha só a forma que Saul traz essa acusação, A gente consegue perceber que já há um fanatismo aqui, uma loucura, Saul, ele está obcecado por esta ideia de conspiração, de traição da parte de Davi, de uma certa forma que ele
traz essa acusação até para os seus servos, né? Ele traz essa acusação que os seus servos estão recebendo alguma coisa em troca para se manter calados, para não avisar, para não se posicionar ao seu favor. Olha a loucura de Saul, olha o estado que Saul está, né? Sem a presença do Senhor, o Senhor já o rejeitou, o espírito mal, a gente viu, o espírito mal atormentava, e quem acalmava esse espírito mal era Davi, né? A presença de Deus na vida de Davi trazia essa calma a Saul, mas ele já está sem a direção de Deus. E o homem, quando ele não está com a direção de Deus, ele é assim como Saul, né? Fascinado com coisas que não tem nada a ver. Aqui ele traz uma acusação, não somente na vida de Davi, e a gente vê também que na vida do seu filho, ele fala que o seu filho está ali junto com Davi em uma aliança contra ele. E não só o seu filho, agora o povo. Então a gente vê, não é só Davi, não é mais só o seu filho, mas o povo. Então tá todo mundo contra Saul, na visão dele, na sua cegueira. Na sua cegueira ele vê que todos estão contra ele. Todos querem o seu mal. Mas o único que não consegue enxergar é Saul, porque Saul já não tem mais a presença do Senhor. E quando nós não temos a presença do Senhor, a gente anda pelo caminho de escuridão, de cegueira absoluta. A gente não consegue ver a clareza das coisas como elas são, né? Colocou como inimigo alguém que era dentro da casa dele, né? O seu genro, uma pessoa de confiança que lutava. Que quando a gente viu ali que as mulheres ali no capítulo 18, elas começam a trazer um elogio, elas não colocavam Davi como alguém que ia se levantar contra Saul, né? E Davi era fiel a Saul, né? Ele tinha sido ungido a rei, ele já tinha sido colocado ali pelo Senhor, ele era rei já pelo Senhor, estabelecido ali pelo Senhor, já que ele não foi tomar o trono. Ele se colocou em lugar de servo, ele servia a Saul, ele ia para as guerras de Saul, ele era seu genro, casou com a sua filha, estava dentro da sua casa, tocava para que os espíritos saíssem da vida de Saul. Então Davi, ele era fiel a Saul. Davi, ele estava do lado de Saul, fazendo bem e não mal. Só que Saul, ele está cego, está com essa possessão dentro dele, né? De que Davi é, sim, um inimigo. E aqui ele traz essa acusação para os seus servos, uma acusação de que eles estão sendo comprados, uma acusação que eles estão sabendo de tudo, das suas conspirações do seu filho contra ele. E logo depois ele também se coloca no lugar de vítima, né? Ele se coloca no lugar de coitadinho, tô sofrendo, ninguém faz caso de mim, estou sendo perseguido, ninguém me vê, estou sofrendo na mão do meu próprio filho, na mão do meu servo Davi, e tá todo mundo vendo e ninguém tá fazendo nada, né? Ele se coloca nessa posição de vítima, uma posição que realmente não cabia a ele. A única vítima aí nessa história é Davi e todos aqueles que estão sendo acusados pelo rei, porque ninguém está tramando nada contra ele, mas ele se coloca nessa posição de vítima, porque ele não tem mais a presença do Senhor, ele não tem mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E muitas das vezes quem está errado, quem não tem a direção de Deus, é assim, ele se coloca, né, nessa posição de vítima, de que eu que estou sendo injustiçado, eu que estou sendo maltratado, eu que estou sendo desvalorizado, mas porque não abre os olhos para entender, não tem mais a visão de Deus. Isso é um grande perigo, né? A gente aprende aqui com Saul nesse momento também que não podemos
perdeu o Espírito Santo de Deus. Saul ele perdeu a presença do Senhor. E pela desobediência ele perdeu. E quando a gente perde, assim como Saul ficou desorientado, também nós ficamos. Assim como Saul já não enxergava mais a verdade, já estava tomado por esse pensamento ruim, isso também pode acontecer conosco se perder a presença do Senhor. Saul, ele está tão preocupado com o poder, com o cargo que ele ocupa como rei, e ele está com tanto medo de perder, ele não quer perder, que ele se cega para toda a situação. O que importa para ele agora é o reino, é aquela cadeira, é aquele poder, e ele está assim a ponto de fazer tudo para não perder, levando acusações contra inocentes, levando até seu povo, trazendo uma opressão ali, trazendo ali sobre o seu povo uma manobra ali para que o seu povo haja ao seu favor, trazendo acusações, se fazendo de vítima, para que quem está ali escutando ele se comova e haja, e lá busque Davi, entregue na mão dele, porque afinal de contas ele se coloca numa posição de vítima, e ele quer que as pessoas enxerguem ele daquele jeito, como uma vítima, como uma pessoa que está ali sozinha e que ele precisa que alguém olhe por ele e se compadeça dele. Saul, ele se encontra num estado lamentável, né? Um estado assim que é nítido ver que não tem sobre ele a presença do Senhor. Ele está se tornando aquele rei a qual o Senhor já tinha avisado ao povo. Ali no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo pede um rei e o Senhor dá um rei. Mas um rei segundo o desejo do povo. E o Senhor avisa que esse rei será injusto, que esse rei é o rei que eles pediram. E Saul, ele está sendo esse rei. Davi, ele é o rei que Deus quer. Mas Saul, ele está sendo o rei que o povo quer. Um rei injusto, um rei que traz acusação contra o seu povo, um rei que persegue o inocente, como ele está perseguindo Saul, perseguindo Davi. Então Saul está se tornando o rei do povo, né? A gente vê lá no capítulo 8, como já foi falado, que o povo pedia um rei, e Samuel ele fica entristecido, e Deus fala com Samuel que não é contra Samuel, mas sim que eles estão indo contra o Senhor, né? A afronta deles era contra o Senhor, e o Senhor permite, fala, não, dê para eles um rei segundo o coração deles, segundo aquilo que eles querem. E o Senhor, ele fala como será esse rei, e mesmo assim eles querem esse rei. E está aí o rei que o povo pede, está aí o rei que o povo pediu. Saul, agora um rei totalmente injusto, perseguindo Davi, um inocente, perseguindo até seu próprio filho, tentando matar o seu próprio filho, criando na sua cabeça as conspirações, traições, maquinando coisas que não aconteceu, e trazendo o povo também como um colaborador de tudo isso. Pessoas que estão sendo compradas, que estão sendo seduzidas por Davi, por uma proposta, e que ninguém tem dó dele, né? Então a gente vê o perigo de não ter a presença do Senhor, né? O homem que não tem a presença do Senhor, um homem que é guiado segundo o seu coração, ele é um homem justo. Um homem que é guiado segundo os seus desejos, ele procura o mal, ele procura fazer o mal, né? Como a gente vê Saul, nesses seus pensamentos, nesse seu desejo de achar Davi de todos os jeitos. A gente vê esse perigo, né, na vida de Saul, como ele é tomado pelos seus desejos, pela cegueira,
pela falta do Espírito Santo de Deus, né? Agora ele não está mais sendo conduzido pelo Espírito Santo, não está sendo mais guiado por Deus, mas sim pela sua própria natureza. E eu queria deixar essa meditação para a vida dos irmãos. Amanhã nós iremos entrar numa parte muito triste, né, desse versículo, desse capítulo 22, que fala das mortes dos sacerdotes de Nob, né? Um momento trágico, um momento assim que a gente vê com mais clareza, ainda mais, que Saul ele está totalmente sem a presença do Senhor, sem o temor do Senhor. Um homem que se levanta contra os servos do Senhor por causa de uma perseguição que ele colocou no seu coração, por causa de um, como eu posso dizer assim, ele tá numa paranoia, né, que Davi tá contra ele e acabou, não tem quem fale ao contrário, não tem quem diga ou traga a clareza das coisas, ele não quer enxergar, né, ele não quer entender que de fato ele está errado e que de fato não há nenhuma conspiração contra ele. Então amanhã a gente vai estar dando continuidade. Quero que o Senhor, peço que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que você possa meditar ainda mais, refletir naquilo que o Senhor nos falou nesta manhã. Amém? Fica na paz do Senhor a todos.